essas palavras só aqui no papel. É quando nós levamos ela conosco aonde nós estivermos. Amém, gente? Então vamos lá. No Salmo 91, a partir do versículo 1, ele diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso significa dizer que Deus, que o nosso Pai Celestial, Ele tem um esconderijo para os filhos dele. Amém, gente? Não é isso que está dizendo aqui? Sim ou não? Eis a razão de que nós passamos e muitas das vezes, por problemas, perseguição. Às vezes aconteceu um acidente, um mal, e Deus não deixa. Aquele livramento aconteceu porque nós estamos guardados no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Às vezes nós dizemos, olha, foi uma sorte. O carro não me bateu, eu não bati o carro, olha, o tiro não pegou em mim por sorte. Mas tem aqueles que crê na sorte. E tem aquele que crê no livramento de quem? De Deus. Eu não sei em quem você está crendo. Uma coisa eu sei, eu creio que tudo é livramento de Deus. Por isso, ele fala aqui que há um esconderijo do Altíssimo. Ou seja, quando nessa palavra ele fala que Deus nos esconde debaixo das suas asas. Eu não sei se vocês que estão assistindo, eu não sei se vocês já criaram galinha. Mas, quando nós criávamos galinha, e vinha aquela tempestade de chuva, não tinha um amparo, não tinha um lugar para ela se esconder, para ela se amparar, não tinha um lugar que ela pudesse agregar, esconder os filhos dela daquela chuva. O que é que elas faziam? Ela abre as asas e pode ter 20 filhotinhos. Ela cobre eles todos. Quando passa aquela chuva, quando passa aquela tempestade, o que acontece? Ela está toda molhada, mas os filhinhos dela estão tudo enxutinho. Essa ilustração, que é bíblica, ela identifica, ela revela para nós que nós temos um Pai Celestial, um Deus, que quando vem as tempestades, as dificuldades, os problemas da vida, Ele ampara nós, Ele cobre nós. E aquele mal, aquele problema, aquela dificuldade, ela vai passar. A Bíblia não diz que nós não iremos passar. A Bíblia diz que muitas são as lutas, mas diz também que o nosso Deus vai nos livrar de todo mal. E o importante para nós é isso, porque todo mundo passa por luta, todo mundo passa por adversidade, inclusive o mundo está vivendo isso. Mas a nossa fé e a nossa confiança está em quem? Está em quem, gente? Em Deus. E se a nossa fé, se a nossa confiança, se a nossa esperança, ela está em Deus, então nós estamos na sombra do Onipotente, na sombra do homem, ou do Deus Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. É como ele diz aqui, a sombra do Onipotente descansará. Por que ele fala da sombra?
Quando nós estamos afadigados com calor, o que mais nós queremos é um lugar para nós se refrescar. É ou não é assim? Nós procuramos logo um lugar que nos abriga, que nos faz sair daquele sufoco. Por isso que ele diz, na sombra do Onipotente descansará. E ele diz assim, olha, no 2, diz o Senhor, ou dependendo da tradução, direi do Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. E a pergunta dessa palavra que eu faço é, em quem você confia? Porque se você confia no homem, você vai ser decepcionado. Por quê? Porque os nossos maiores amigos, os nossos melhores amigos, eles são amigos enquanto nós temos alguma coisa, ou temos algum status, que ele possa ter nós como uma referência. Se nós perdermos, se nós cairmos, se nós errarmos, se nós perder tudo, os amigos caem fora. E isso não há quem possa discutir, porque isso é a maior realidade. Até a Bíblia, ela diz para nós não confiar em príncipe, porque na dificuldade ele vai desamparar nós. Então, se a nossa fé, se a nossa confiança, se a nossa esperança, ela está agregada em Deus, aqueles amigos que nós temos, quando você dizer para ele, quando você revelar para ele os seus sonhos, ele vai dizer, você não vai conseguir. Isso é impossível. Mas se você tem uma fé viva no Deus vivo, essas palavras de derrotas, essas palavras de fracassos, elas não vão jogar você para baixo. Ela vai estimular a sua fé. É assim ou não é? Porque você vai dizer assim, então, vamos ver, um dia você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Ela desperta em nós a confiança, a fé, ela desperta em nós o mistério que só Deus pode revelar. Por isso que nós não pode estar em Hebreus. Hebreus ele diz, não abandonei, não desprezeis a vossa confiança, a vossa fé, porque ela produz um galardão que vem de Deus. Então a nossa fé, a nossa confiança, ela tem que estar afirmada, firme em quem? Em Deus. Então, uma vez você diz assim, meu Deus, fulano disse que ia me dar isso, que ia me dar aquilo, e eu estava contando, e agora ele não deu e disse que não vai dar mais, o que será de mim? É porque a nossa confiança estava no homem. Fulano era a única pessoa que ia realizar meu sonho, mas eu errei, ele ficou com raiva de mim, agora não tem como mais, eu perdi tudo. Você não perdeu. Se você confiar em Deus, a Bíblia diz em Filipenses que aquele que põe um desejo no nosso coração, é Ele quem realiza. Então Ele efetua, Ele coloca em nosso coração a vontade e Ele mesmo realiza em nós aquilo que é a nossa vontade. Por isso que nós, como ele diz aqui, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Então, confie em Deus.
Ah, fulano disse que ia me ajudar, e você xinga até ele, você maltrata até ele, você fica chateado porque ele não te ajudou. Mas saiba de uma coisa, ele não era obrigado a te ajudar, ele ia te ajudar se ele quisesse. É ou não é? Agora, quando nós contamos com Deus, quando nós dependemos de Deus, independentemente se o seu vizinho da direita, da esquerda, se aquele que trabalha com você, se o seu amigo, se o seu familiar, independentemente se alguém confia, se alguém vai torcer, se alguém vai ser contra, olha, isso não é problemas, porque aquele que confia em Deus, é Deus que vai tocar, é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai prosperar, é Deus que vai curar, é Deus que vai fazer. E acabou. E ele vem aqui no versículo 3. Olha o que ele diz aí, ó. Olha o que Deus vai fazer. Pois ele te livra, ou te livrará, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste, quando fala de peste na Bíblia, está falando de doenças feias. Nós estamos vivendo hoje o mundo inteiro está sendo acometido do coronavírus. Isso é uma das pestes que a Bíblia diz que existia ou que existe. Então, como ele diz aqui, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro, que diz aqui a Bíblia, é aquele que arma o laço para nos derrubar. Se nós for traduzir isso aqui na nossa linguagem, nós vamos dizer que é o laço do diabo. É ou não é? Então Deus livra nós do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, dos males que insiste nos derrubar. Maior é Deus para nos dar vitória. Oh, glórias! Então, olha o que eu estava falando agora há pouco, no versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade, ou seja, a palavra de Deus é um escudo para nós. Eu estava falando agora há pouco que no momento da chuva, da tempestade, a galinha cobre os filhotinhos dela com as asas, e quando passa aquela chuva, quando passa, os filhotinhos saem todos limpinho, enxutinho, porque estava coberto, porque estava protegido, estava guardado. Assim, ele diz aqui que o nosso Deus, ele é um escudo para nós. E se eu perguntar aqui o que é escudo e para que serve um escudo? Escudo é para se proteger. Por isso que a polícia, quando eles vão para um confronto, eles levam aquele escudo, porque alguém joga um pau, joga uma pedra, alguém atira nele, e ele se protege ali detrás daquele escudo. Por isso que ele diz aqui que a verdade de Deus é um escudo para nós. E nós estamos guardados debaixo das penas, das asas. Está aqui no versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Porque você sabia que tem pessoas que dizem que se apagar a luz, ela não consegue dormir. É ou não é assim?
Se ela ficar só, ela tem pânico de ficar em casa só, de sair de casa só. Ela tem medo do escuro. Se apagar a luz, ela fica desesperada. Isso aí só pode descrever uma coisa: a falta de confiança. Porque quando nós confiamos em Deus, nós confiamos que Ele vai nos guardar, ainda nos momentos bons, ainda no meio da multidão, como também no momento que nós estiver só, no momento da alegria, como também no momento da tristeza, no momento da felicidade, no momento da dor, da angústia. Deus continua. Ele continua sendo o quê? Continua sendo o mesmo Deus. Se há alguma mudança, se há alguma diferença, ela não está em Deus. Ele está em nós. Se alguma coisa falhou, se alguma coisa deu errado, a culpa, a falha não foi de Deus. Pode ter certeza. A falha foi nossa. O erro foi nosso. Por isso que nós temos que manter a confiança sempre em alta, mesmo lutando contra nós mesmos. Mesmo porque, já pensou? Uma vez eu estava no monte e falei para uns que estavam comigo: um dia eu ainda vou sair pelo Brasil para levar a palavra de Deus. E falou para mim: mas como? Para chegar aí e pregar para fora, tem que estudar, tem que saber ler, tem que saber disso, tem que saber daquilo. Eu me criei dentro do mato, mas Deus despertou em mim essa fé, essa confiança. Se eu fosse olhar para aquilo que me falaram, eu ia pensar comigo e ia dizer: realmente não tem como eu ir. Por quê? Porque eu não sei ler, eu não tenho estudo, eu não tenho condição financeira, eu não tenho dinheiro para ir. Como é que eu vou? Mas essas palavras de derrota, por incrível que pareça, vêm de pessoas que ela até conhece a palavra, mas ela não tem a confiança viva. Porque quando você, é aquilo que eu falo, se algo deu errado para você, Deus não falhou. Ah, mas não deu certo por causa do meu amigo, do meu irmão, do meu colega de trabalho, do meu marido, da minha mulher. Nisso é conversa fiada, meu irmão. Quando você, quando eu, quando nós dependemos de Deus, vivemos na confiança, na dependência, no momento que nós não tiver podendo nem andar, Deus vai nos levantar e vai fazer nós andar. Porque Deus, Ele é especialista nisso. Um homem perguntou para Jesus: Senhor, eu trouxe o meu filho com um problema espiritual, e esse meu filho, ele cai na água, cai no fogo, e se não tiver ninguém para tirar ele, ele morre. Ele cai se batendo no chão, espumando. E eu já roguei aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Não puderam fazer nada. Aí Jesus disse: tu crês que isto é possível? Ele disse: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, na minha incredulidade. Ele estava dizendo que acreditava sim em Deus, mas que naquele momento, com toda sinceridade, ele disse: a minha fé hoje não é suficiente para o milagre acontecer. Então, vamos olhar pela lógica. Se dependesse somente da fé daquele homem, daquele pai, aquele filho recebia o milagre? Não, não tinha como receber. Se fosse depender exclusivamente daquela hora, daquela fé, já era. E ele disse para Jesus: se é que podes, faz o milagre.
Jesus disse, se podes, tu crê? Ele disse, olha, eu creio, mas agora minha fé está para baixo. Agora a minha fé, ela não resolve nada. Provavelmente, aquele homem já tinha passado por vários lugares, já tinha pagado a médico, já tinha pagado a curandeiro, já tinha feito várias coisas, porque ele já estava sem fé. Porque geralmente quando a pessoa perde a fé, é depois que ela vai em um canto e não resolve, ela vai em outro e não resolve. É ou não é assim? Ela vai no médico. Por que é que a pessoa diz assim, fulano foi desenganado? É porque ela já tomou remédio para dor, ela já tomou remédio para inflamação, para infecção, ela já tomou vários tipos de remédio, e o doutor diz assim, olha, isso aí é um câncer. As células do seu corpo não têm poder sobre ele, então você pode tomar o remédio que for, não vai ter mais jeito. Então, quando chega no nível que aquele homem chegou, significa dizer que a fé dele não podia mais, não tinha mais nenhum efeito, não resolvia mais nada, se dependesse da fé dele. Mas Jesus disse para o menino, olhou para ele e disse, traz ele aqui. Expulsou o espírito ruim, expulsou o espírito mau da vida daquele menino, daquele jovem, e ele caiu como que estivesse morto. E Jesus disse para ele, pegou-o pela mão e disse, levanta. Entregou ele curado para o pai dele. Então, como está sendo falado aqui, ele disse que nós não devemos se assustar quando as coisas, quando as trevas, quando os males, quando nós se sentir só, quando você dizer, e amanhã que eu tenho que pagar isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que resolver tal problema, como que vai ser? Olha, não importa. Se nós confiar, se nós ter fé, se nós esperar em Deus, jamais Ele vai falhar. E ele diz aqui, ó, no versículo 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Porque o povo, naquela época, estava passando por isso. Estava todo mundo bom. Daqui a pouco, meio-dia, passava um espírito ruim, e as pessoas adoeciam e já começavam a morrer. Então, a mortandade que assola o meio-dia, ele está dizendo aqui, que aquele que confia em Deus, as trevas, a mortandade que assola o meio-dia, não vai atingir ele, não vai destruir ele, porque ele crê no Deus vivo. No versículo 7 ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste no Senhor, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Quem crê nessa palavra? Eu creio. Nesse versículo aqui, no 10, ele diz assim, olha, fala aí, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando alguém falar para você, alguém disser assim, olha, você vai ver, vai dar tudo errado, você vai ver que vai acontecer um acidente na sua família, alguém vai dizer, olha, vai acontecer algo na sua casa, na sua família, você vai perder o seu emprego, você vai aparecer com a doença, porque você disse para aquela pessoa que você confiava só em Deus e que nenhum mal ia te atingir, ela quis ou quer dizer que maior é o Satanás. Ela confessou a derrota, ela profetizou a derrota para você. Mas quando nós cremos que maior é Deus, como está escrito aqui, nenhum mal, nenhum
nenhum mal vai entrar na tua tenda. O que é tenda? Casa. Nenhum mal chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Deus, aqui ele diz que ele ordena anjos em todos os nossos caminhos. Aonde nós for, aonde nós estiver, ele vai estar guardando. E aí ele continua. Ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a espide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Olha o que é que ele diz. Aquele que se pega com amor a Deus. Amor, gente. Amor, ele vai... Quando a pessoa se pega com amor a Deus, ainda que o pai, disse Davi, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, Deus me acolhe. O amor por Deus é assim. Ainda que o mundo inteiro venha contra mim, ainda que o mundo inteiro venha me destruir, venha querer me derrubar, maior é o Deus que eu creio nele. Maior é o Deus que eu confio nele. Maior é o Deus que eu acredito nele. E ele me dá a vitória. Então, quando você se pega a Deus com amor, é o que acontece. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E aí ele diz, ele me invocará. Está aqui, ó. No 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Deus está dizendo que quando nós amamos a Ele, quando nós realmente amamos a Deus, nós se apega a Ele com amor. Quando nós clamar a Ele, Ele vem e responde. Está aqui, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrar-o-ei e glorificá-lo-ei. Quero dizer uma coisa para você que está assistindo e os que estão aqui na igreja. É o único que diz que quer e que vai estar com nós na angústia. É o único. É ou não é? Porque quando você está prosperando, quando você está fazendo churrasco, quando você está tudo bem, quando você está com saúde, ajudando, todo mundo é teu amigo. Agora, quando você cai em uma pior, quando você cai na angústia, ninguém quer estar perto de você, nem quando está doente. Quando está doente ali, ali na casa ninguém consegue dormir, aí diz, eu vou dormir na casa de fulano, do meu irmão, do meu vizinho, porque lá em casa eu não consigo mais dormir, porque fulano está gritando de dia e de noite de dor, e ali nós não conseguimos mais dormir, já some logo, não é assim? Essa é a realidade, mas Deus aqui, Ele promete, que aquele que invoca Ele, na angústia Ele vai estar junto, e está dizendo, livrar-o-ei, estarei com Ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, que é o mais importante. Nós recebemos de Deus o livramento, a bênção, a prosperidade, a saúde, a cura. Nós conseguimos de Deus todos os nossos objetivos. E aqui ele está dizendo que além disso, ele ainda tem a salvação, que é o mais importante para nós. Porque se você tiver 1 milhão e você morrer hoje, você vai comprar a salvação? Não. Ah, mas eu não tenho só 1 milhão. Eu tenho 10 milhões. Eu tenho mansão. Você vai conseguir levar ela, pelo menos? Não vai. Se falasse, não, quem tiver alguma coisa vai mudar dessa terra para outra
e vai levar e vai ficar lá tranquilo com ela. Ainda era bom, ela não era. Mas em Timóteo ele diz que nós viemos para a terra sem nada. E sem nada iremos voltar. Isso não impede também de nós ter. Amém, gente? Mas o importante é que Deus quer que nós busquemos sempre a nossa salvação da nossa alma. Porque o dinheiro, os bens materiais, não se pode pagar. Não se pode comprar a salvação. Nada. Então vale a pena nós servirmos, andarmos com Deus e ser temente à palavra dele, confiando, como foi pregado aqui agora, confiar em Deus em todo o tempo, independentemente se o seu irmão, o seu amigo da direita ou da esquerda, independente se ele crê, o importante é você crer. Se nós crer, então, meu amigo, vai acontecer o que está aqui na nossa vida, porque a palavra de Deus é fiel, ela não falha. Então, se ela é fiel, se ela não falha, então realmente tudo o que ele falou aqui acontece nas nossas vidas. Amém? Quem compreendeu? Glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Peço que vocês que estão assistindo esse culto, nós pregamos, foi pregado aqui o Salmo 91, que Deus os abençoe, compartilhe, manda para os seus amigos, manda nos grupos, para abençoar mais pessoas, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor, seja abençoado.